A gente continua falando sobre leilão de imóveis. Só que desta vez, o banco colocou uma casa à venda com um valor acima do saldo devedor dos proprietários, o que para os moradores significou um enriquecimento ilícito da instituição financeira. E o caso só foi resolvido na Justiça Federal. Ah, casa própria. Sonho de milhões de brasileiros, como a Mariângela. É maravilhosa a sensação, porque é um bem nosso. Não tem coisa melhor do que tu entrar num bem que é teu, que tu pagou. Na época, para complementar o dinheiro guardado e comprar o imóvel pretendido, ela e o marido fizeram um financiamento de R$ 49 mil, dividido em 144 parcelas. Mas, após quitar mais da metade das prestações, a família teve dificuldades e procurou a Caixa Econômica para renegociar a dívida. Começou a ficar difícil, a prestação ficou muito cara e, por bem, a gente achou de entrar em diálogo com a Caixa, né? Com o banco? Para fazer uma renegociação de dívida, né? Segundo Mariângela, o banco não aceitou renegociar o saldo devedor. E passado alguns meses sem o pagamento das parcelas, a família acumulou uma dívida de R$ 19 mil e foi notificada. Teria que deixar o imóvel. Eu tinha 15 dias para deixar o imóvel. Mas como 15 dias para deixar o imóvel se eu nunca recebi nada para sair do imóvel, entendeu? Me deram 15 dias para sair do imóvel, entendeu? E daí? E daí tu pega e começa a dar teus bens para um, para outro. Depois de retomar a posse da casa, o banco colocou o imóvel em leilão para venda num valor acima do saldo devedor do casal. Quando um bem gravado com garantia hipotecária é colocado num processo de expropriação porque o mutuário, o devedor, não atendeu ao pagamento das prestações na época, a regra é que esse bem seja oferecido ao mercado para que um terceiro interessado venha, pague pelo bem, quite a dívida com o agente financeiro e tome a propriedade desse bem. Quando não ocorrem licitantes a esses leilões, é que há permissão para que o agente financeiro adjudique o bem, ou seja, transfira o bem para sua própria propriedade. Foi o que a Caixa fez. Indignada, Mariângela procurou um advogado e entrou com ação contra a Caixa Econômica. O objetivo era que o imóvel fosse avaliado para comprovar um possível enriquecimento ilícito do banco. Em primeira instância, o pedido foi negado. Mariângela, então, recorreu ao TRF4. Por maioria, os desembargadores federais reformaram a sentença e determinaram que a Caixa terá de repassar aos ex-mutuários a diferença entre o que deviam e o valor de avaliação do imóvel. É uma questão, muitas vezes, de desconhecer as regras jurídicas, porque há casos em que o mutuário adquire um imóvel e financia 20% do valor desse imóvel, por exemplo. A dívida dele é correspondente a 20%, até porque ele pagou a diferença dos 80% com recursos próprios. Então, se ele restar inadimplente, na verdade, ainda que haja adjudicação, ele responde somente por aquele percentual financiado. Então, o que se reconheceu é que a diferença do valor do imóvel, entre o valor do imóvel e o valor da dívida, essa constitui patrimônio do mutuário. E se o banco quiser adjudicar o bem, ele terá que pagar a diferença. Ainda de acordo com o desembargador federal relator do caso, a Caixa Econômica entrou com um novo recurso para questionar o valor que será repassado a Mariângela. Agora, o devedor, por força da decisão, agora, na verdade, é o agente financeiro. Então, ele tem um prazo para pagar ou impugnar. Há agora uma discussão acerca do valor exato, mas estamos já na fase de cumprimento de sentença. Já se reconheceu que há dívida. Agora é só definir o valor exato dessa dívida. Para evitar problemas como esse, o diretor da Associação dos Mutuários e Moradores do Rio Grande do Sul alerta: é preciso muita atenção na hora de assinar um contrato de financiamento. Na grande parte, a maioria das pessoas não lê contratos. Simplesmente elas querem saber qual é o valor da parcela e quando começa a pagar a parcela.
E é aí que começa os questionamentos de quando vem a inadimplência, o que acontece, quais são os problemas que isso pode gerar, as consequências. Já para a Mariângela, a vitória na justiça contra o banco significa um recomeço. Que isso sirva de estímulos às famílias que lutam pela mesma causa, que não desistam jamais, os que perderam seus imóveis, que lutem por essa causa. Confiem na justiça.